Viva Rui Neves Moreira. Antes de começarmos esta gravação, aconteceu a coisa mais típica que pode acontecer a um assessor de imprensa, alguém da comunicação, que é: espera aí um bocadinho, já conseguimos gravar, eu tenho aqui que despachar uma mensagem ou que falar com alguém e depois podemos gravar. Ok, 1, 2, 3, 30 segundos, já podemos gravar. Como é que é um teu dia típico, Rui? Olá, Jorge Correia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O meu dia é como foi antes de começar esta conversa, é imprevisibilidade ao leme de todos os minutos ou de todas as horas. Efetivamente devemos, e é a nossa obrigação, sermos organizados e planear, mas efetivamente tudo pode acontecer nos nossos dias, e acho que é a melhor forma que eu posso descrever os meus dias, tudo pode acontecer. O teu telefone pode tocar a que horas? O meu telefone pode tocar nas 24 horas do dia, mas por norma começa muito cedo o meu dia. O telefone começa a cair as primeiras mensagens, os primeiros WhatsApps por volta das 7 e pouco, e depois a hora de terminar pode ser às 7 e pouco do dia a seguir. Portanto, não estou a ser nada dramático ou cáustico, porque para mim ser assessor de imprensa é um lifestyle e eu gosto muito do que faço e tenho o privilégio de fazer o que gosto, mas efetivamente os meus dias podem começar muito cedo e não ter horas de acabar. Mas isto leva-se levemente e desde que se tenha gosto no que se faz, não há problema nenhum. Como tu consideras que isso é um teu estilo de vida para ti, provavelmente isso faz parte, está na tua massa do teu sangue. Mas quando nós trabalhamos numa organização como tu trabalhas, numa organização do tamanho do Centro Hospitalar Universitário do Porto, vou chamar-lhe Hospital de São João, que é para mim mais fácil e as pessoas localizam imediatamente o que é que estamos a falar. O Centro Hospitalar do Porto é o São outro, António. portanto, não vamos aqui criar já aqui uma batalha diplomática. Portanto, estamos a falar do Hospital de São João e da Universidade, que também está agregada. Quando tu imprimes exatamente esse estilo de vida e vais falar com pessoas dentro do hospital e dizes: eu preciso de uma resposta daqui a 5 minutos, que reações é que obtens? Manda-me lá as perguntas por escrito, eu respondo daqui a 2 dias, como é que... ou não, ou a resposta é muito rápida? Essa é uma questão muito interessante e há uma evolução ao longo deste tempo, e a pandemia veio solidificar e veio resolver muitas dessas questões e apelar muito à sensibilidade para a comunicação e, por outro lado, para perceber as rotinas dos meios de comunicação e dos jornalistas. Como é que era antes, Rui? Exatamente. Quando eu cheguei cá, em setembro de 2019, o desafio era precisamente transformar um bocadinho aquilo que era a comunicação reativa, e isto era um bocado transversal aos hospitais no país, e não fui eu, nem fomos nós, a minha equipa que veio para cá, que veio mudar o panorama, propriamente dito. Acho que foi uma necessidade de parte a parte, uma necessidade de parte das instituições e a necessidade da resposta aos meios de comunicação. Efetivamente, no início havia uma cultura muito mais relaxamento, de muito mais calma na gestão das respostas e na própria gestão da relação com os meios de comunicação. E a partir do momento em que se percebeu que íamos ter de ser muito assertivos, de ser muito presentes, muito disponíveis, efetivamente criou-se uma própria dinâmica nos profissionais, uma própria dinâmica dos serviços, em que não era preciso jornalistas dizerem que precisavam da resposta ou precisavam de uma informação para aquela ou determinada hora, não nos davam uma deadline. Efetivamente nós temos essa política, e o Hospital de São João é um bom exemplo de que a comunicação acompanha e é uma extensão das lideranças e das decisões. E só dessa forma é que é possível trabalhar com eficácia e efetivamente ter uma resposta atempada e consistente a todos os pedidos que nos vão chegando, e são centenas todos os meses. Apesar de tudo, quando tu, como dizes, recebes dezenas de pedidos, muitos pedidos para, imagino que de múltiplas áreas do hospital, a saber muita informação, apesar de tudo, essa relação com os jornalistas de quem não trabalha na comunicação é um passo atrás primeiro, quer dizer, se vem perguntar sobre isto, será que é mesmo essa a intenção? Será que verdadeiramente quer saber sobre este tema? Ou então quando se toca algum tema difícil, alguma coisa que não correu tão bem, o ser cauteloso, o ser conservador, normalmente cria um bloqueio imediatamente na comunicação entre as partes, ou não?
Sim, a resposta a isso eu acho que é muito simples no caso do Hospital São João. Acho que aqui se criou uma cultura sólida de comunicação, em que se percebe que se existe a necessidade, nós temos de responder a essa necessidade. Mas, e como eu costumo dizer muitas vezes, há muitos dos meus colegas e muitos profissionais de comunicação confundem um bocadinho de aquilo que é o controlo da informação e o que é falta de transparência. E a transparência e o controle da informação conseguem um equilíbrio, conseguem coabitar. Porque às vezes é muito importante nós respondermos, mas também às vezes é importante nos escudarmos. E acho que esse primeiro filtro deve partir de nós, profissionais de comunicação, de darmos o aconselhamento, de darmos as sugestões, mas eu acho que sempre que é necessário esclarecer, sempre que é necessário clarificar alguma informação, é muito importante estarmos disponíveis para isso e muito importante os nossos profissionais estarem disponíveis para isso, porque mais do que eu para dar qualquer esclarecimento sobre cuidados intensivos ou sobre um vírus, os profissionais são a voz e o rosto credível para o fazer. Portanto, é muito importante essa disponibilidade por parte dos profissionais, é muito importante percebermos as necessidades, e esta pandemia foi o maior exemplo disso. Nós rapidamente percebemos que íamos ter de estar muito disponíveis, porque todos nós nos recordamos, com certeza, de noticiários do minuto zero ao último minuto sobre notícias de Covid-19. Era só Covid. E era preciso preencher isso, e era preciso pessoas e vozes e rostos disponíveis para satisfazer essa necessidade. E também, por outro lado, percebemos que vai haver um rescaldo, vai haver uma ressaca da pandemia e só quem ganhou este espaço e esta confiança e esta proximidade com os meios de comunicação conseguirá dar continuidade a isso. E, por fim, todos nós também nos recordamos com certeza que durante a pandemia houve jornalistas de desporto, de justiça, a escrever sobre Covid-19 e sobre a pandemia. Portanto, efetivamente, houve uma necessidade de estarmos disponíveis para clarificar, para que as mensagens sejam corretamente transmitidas. O que tu me estás a dizer de uma forma polida e diplomática é que se quando há o dia-a-dia normal, as pessoas que fazem sociedade ou saúde nas redações são quem trata os assuntos, neste caso do Hospital de São João, agora, basicamente, quando tocou o rebate, toda a gente, percebendo mais ou menos do tema ou mais ou menos de saúde, toda a gente, quer do lado dos hospitais, quer do lado das redações, teve que ir para o campo e teve que ir fazer perguntas e teve que ir fazer notícias, porque dava Covid do minuto 0 ao minuto 60 do noticiário da televisão. Exatamente, não diria melhor. E depois há aqui uma componente que me parece muito relevante, que é: há jornalistas que tinham a sensibilidade de dizer que, olha, eu estou a fazer isto, mas não percebo nada disto. E depois há outros que vêm com as suas próprias rotinas, com as suas próprias formas de trabalhar, e que é o que é mais difícil nós tentarmos explicar que, olha, o caminho não é por aí, o caminho é por ali. Porque também, por outro lado, não é só nesta relação de, olha, estás num campo que não é o teu, mas por outro lado, alguns ainda alimentam este tabu da relação jornalista-assessor de imprensa, uma coisa que eu não alimento, uma coisa que eu acho que hoje em dia começa a ser ultrapassada, mas efetivamente é importante termos em conta estes vários níveis de comportamento e de atuação de cada jornalista. Até para estabelecer algumas regras de cooperação que obviamente são críticas de parte a parte. Tu, na realidade, tens neste momento uma medalha ao peito, as pessoas não veem, as pessoas não ouvem, mas ambos sabemos que assim é, porque a OMS olhou para o Hospital de São João, olhou para 3 áreas em particular, 2 áreas muito técnicas, da área da urgência e da área dos cuidados intensivos, se bem me recordo, mas disse: há aqui uma boa prática e aqui a boa prática é a comunicação. O que é que distinguiu, o que é que fez a OMS que não trata comunicação, ou pelo menos não a trata saúde, trata obviamente comunicação de risco em saúde, isso sim, dizer: este hospital em Portugal está a fazer coisas diferentes e deve ser olhado. O que é que eles notaram? O que é que eles viram? Sim, a OMS, apesar de ter uma abrangência no âmbito da saúde à escala global, a comunicação é fundamental durante uma pandemia, durante uma crise, seja ela de que natureza for. E, efetivamente, eu acho que grande parte dos problemas que nós passamos durante a pandemia são problemas de comunicação. Na transmissão de mensagens, quando é que se deve usar máscara, quando é que se deve lavar as mãos, quando é que nos podemos reunir com a nossa família, porque é que no Natal nos devemos juntar com estas pessoas e não nos podemos juntar com aquelas.
Portanto, eu acho que hoje em dia nós vivemos numa era em que o que não se comunica não Olha, existe. e o excesso de informação pode ter prejudicado aqui a maneira como nós nos comportamos, não nessas coisas simples, usar a máscara, lavar as mãos, acho que isto está mais do que na nossa cabeça, mas aquela sensação de que agora qual é a regra? Onde é que eu consigo ver o papel para ver qual é a regra do que é que eu faço agora, o que é que eu não faço? Essa cadência de informação que foi muito elevada ao longo do tempo pode ter confundido as pessoas ou cansado as pessoas. Sim, isso aconteceu certamente, mas também há aqui vários níveis em que em que me parece importante analisarmos, que é os jovens que possivelmente hoje em dia, sobretudo, têm a grande fatia dos contágios vem por parte dos jovens por causa do estilo de vida que temos e também me encaixo nessa nata, mas efetivamente os jovens têm acesso a muita informação e os idosos têm menos acesso à informação, têm acesso sobretudo à informação do que leem nos jornais ou do que vem na televisão, por isso é que eu acho tão importante este papel da assessoria de imprensa e do jornalismo nas pessoas. Mas é preciso analisar corretamente esta dualidade entre o excesso de informação que os jovens têm acesso e a pouca informação que os idosos têm. Mas, efetivamente, os idosos têm uma relação com o medo, com o vírus, com a doença, muito mais cautelosa e muito mais responsável. Portanto, eu acho que muitas vezes nem tem a ver com o volume de informação, tem um bocado a ver também com as faixas e com a forma como se tem acesso a essa informação. E depois eu também tenho uma teoria e uma forma de lidar e de olhar para a informação, que é, eu acho que em termos de pandemia, tão importante quanto a qualidade da informação é a quantidade de informação. Acho que devemos utilizar muita informação, devemos comunicar muito, devemos ser muito ativos, muito proativos. E respondendo diretamente à questão anterior, vem a seguimento desse reconhecimento da OMS. O Hospital de São João foi um hospital com brilho, com sentido de responsabilidade, mas que desde o início quis comunicar muito, percebeu que não só era necessário transmitir mensagens de qualidade, como era preciso abranger um grande leque de áreas de vários níveis, de manter o vírus fora de casa, porque não ir às urgências em situações de pandemia e muitas outras coisas que me parece que são muito importantes, que efetivamente esse volume de comunicação mereceu essa distinção e a qualidade da informação e essa disponibilidade, porque depois assistiu-se a níveis diferentes de comunicação e mesmo isso depois dificulta um bocado o trabalho de todos, dificulta um trabalho de quem comunica muito, porque as exigências vão cair todas em cima de quem o faz, e por outro lado quem comunica pouco depois também fica muito chateado quando se reconhecem estas pessoas que comunicam muito. Portanto, isto são várias coisas para lidar, vários níveis para lidar, e acho que temos que lidar disto com toda a serenidade. E tu tinhas um plano ou isto foi gerido o dia a dia? Porque o que tu me estás a dizer é, ok, nós temos uma pandemia aqui à porta, isto é uma oportunidade para conquistar espaço de antena, para conquistar visibilidade que vai ser interessante na fase a seguir, o que me parece uma ideia interessante. Havia um plano escrito ou pensado para fazer essa ocupação de espaço com essa informação credível, interessante e relevante? Sim. O primeiro infectado confirmado chegou ao Hospital de São João no dia 2 de março de 2020, mas o primeiro suspeito já havia chegado no dia 31 de janeiro. Portanto, nós tivemos ali cerca de um mês, por um lado, de preparação, mas a constituição do gabinete de crise foi durante o início de janeiro. Portanto, nós estávamos preparados e na constituição do gabinete de crise, por sua vez, deu origem a um plano de contingência para a Covid-19, já constava a comunicação e a assessoria de imprensa, ou seja, todo o circuito que havia de ser feito, normalmente com conceitos muito teóricos, empíricos, genéricos. Esse é o plano de crise de dentro do hospital, portanto é o plano normal de crise que responde à contingência, que responde no fundo aos doentes que entravam na porta do hospital. Não é um plano de comunicação, é um plano onde a comunicação está lá dentro também. Exatamente. É um plano integrado, transversal às várias áreas clínicas e não clínicas, onde efetivamente a assessoria de imprensa também estava presente. E esta nota parece-me importante, e até como política de comunicação, porque eu já participei em alguns webinars com colegas meus de todo o país e muitos deles se queixavam de o gabinete de comunicação não está presente nas reuniões de gabinete de crise. Aqui, desde o minuto zero, que a assessoria de imprensa e o gabinete de comunicação e marketing do hospital estiveram presentes.
vantagem? Isso foi fundamental. A vantagem é, sem dúvida, que estamos a par de todas as situações. Eu acho que o melhor paralelismo que eu posso fazer é quase como um homicida vai ter com um advogado e diz que não matou a pessoa. Efetivamente, o advogado não jogar com todas as informações e nós, assessores de imprensa, não jogar com todas as informações é o primeiro erro para não as sabermos depois gerir. Porque, efetivamente, quando nos chegam os pedidos ou dos jornalistas, ou as perguntas, ou as alegações, se nós não jogamos com a informação toda, não sabemos como a gerir. E a pior coisa que nos pode acontecer é perdermos a credibilidade por não sabemos responder alguma coisa ou mentirmos na nossa resposta. Portanto, aquilo que tu me estás a dizer é que uma coisa é estar dentro do plano de batalha e perceber o que é que está a acontecer a todo momento, o que é que aconteceu e que decisões foram tomadas e ter informação em primeira mão, e a alternativa é a alternativa do gabinete de comunicação, que é um serviço que fica ali ao lado, onde os grandes chefes aqui pensam as coisas e depois vão lá ao gabinete de propaganda ali no cantinho, que é para espalhar a mensagem, mas as pessoas não participam neste trabalho, é isto? Exatamente isso. Eu acho que o pior que nos pode acontecer é não lidarmos com a informação toda. Ou por outro lado, sabermos das informações, ou termos notícias das próprias notícias, exatamente, os próprios jornalistas virem-nos dar a informação da instituição que estamos a representar. Eu honestamente, e acho que sou um privilegiado por assim ser, nunca soube de nenhuma notícia pelo jornal, nunca soube de nada que se estava a passar cá dentro e também podemos enverdar por aí da questão das fugas de informação e criar uma sólida cultura de comunicação também previne essas questões das fugas de informação, porque trabalham cá no hospital mais de 6 mil profissionais. Quem é que não conhece um jornalista? Quem é que não é casado com um jornalista? Como é que é possível gerir informação ou prevenir sequer que alguém que está zangado com uma determinada coisa pegue numa informação e a plante num jornal? É relativamente fácil de fazer. Nós não podemos proibir ninguém de o fazer, mas efetivamente eu acho que as pessoas têm uma relação de confiança com a instituição, têm uma relação positiva com a instituição, isso previne-se naturalmente. Mas por outro lado eu acho que também há uma coisa importante, que é isso. Um hospital que está sempre disponível, que responde a tudo, que tenha um grande volume de comunicação. Os jornalistas, antes de pegarem numa fonte e até a identificarem como fonte anónima, e os graus de confidencialidade no jornalismo são vários, vêm-nos pedir para confirmar a informação. Portanto, acho que só que nesta relação de dentro para fora previne, por um lado, as crises internas e, por outro lado, também as crises que, por sua vez, podem ser mediatizadas. Portanto, há várias formas também de atuação, mas eu acho que é uma relação positiva, interna e externamente. Já que nós estamos a falar de alinhamento, e já voltaremos à Covid e ao prémio da OMS, porque o tema me interessa muito. 6 mil pessoas trabalham num sítio. Existe muito saber, existem muitos conhecimentos, mas seguramente existem agendas pessoais de departamentos, de sítios, de pessoas e pessoas importantes, como nós sabemos. Como é que este imenso puzzle se consegue juntar, por um lado, para gerir informação, porque ela tem uma quantidade, obviamente, muito grande, e, por outro lado, mas porquê é que ele está a falar do serviço deste órgão e não fala do meu? E porquê é que eu tenho aqui esta magnífica cirurgia e o outro, se calhar, não tem uma coisa tão interessante? Porquê é que eu vejo sempre as pessoas da emergência agora sempre, e porquê é que eu, que fiz uma coisa extraordinária, não tenho direito à minha meia página de jornal? Fizeste uma introdução brilhante a este tópico. É tudo imaginação. Eu imagino que possa ser assim, que as pessoas gostam, obviamente, de ver o seu trabalho reconhecido. Imaginas muito bem. Pronto, como tu disseste, e muito bem, há agendas que, por sua vez, obrigam a necessidades de determinados porta-vozes, de determinados serviços se chegarem à frente em determinado momento. Mas, por outro lado, um dos grandes desafios com a nossa chegada ao Hospital de São João foi precisamente reunirmos com todos os serviços para recolhermos o máximo de informação, para vermos o que era noticiável. E depois também acontece essa competição saudável. Então o meu colega faz aquilo e eu faço isto. Porquê que não comunico? E hoje em dia digo isto com todo o prazer. Hoje, e acho que me caracteriza, ou pelo menos o alimento que isso me caracteriza, uma postura proativa na comunicação e dentro da instituição. Mas, hoje em dia, chega muito mais informação
posso estar muito mais tempo sentado na minha secretária, que a informação chega-me naturalmente. Hoje em dia não preciso de andar porta a porta, a passear pelos corredores, a reunir ou encontrar ou tomar cafés com diretores de serviço, ou enfermeiros-chefes ou outros profissionais, para a informação me chegar. Porque hoje em dia há esta cultura de comunicação no hospital, em que a informação já nos chega, em que eu estou aqui nesta espécie de cápsula da comunicação e as pessoas sabem que vão bater ali à porta e que a notícia vai sair. E há muito essa sensibilidade, e acho que essa é uma grande vitória, e isso é muito importante para o hospital, por uma razão muito simples, é que temos um conjunto de profissionais que não só se lhes reconhece a capacidade técnica e científica, clínica, como também as excelentes capacidades de comunicação, e acho que na pandemia isso aconteceu, e temos um conjunto de porta-vozes de diversas áreas que estão todos os dias, e quando eu digo todos os dias é mesmo todos os dias, em canais, em jornais, em rádios, em meios online, para transmitir mensagens e para dar parecer sobre os variadíssimos assuntos. E tu treinas estes profissionais. Tu, quando existe lá, está uma oportunidade mediática, uma história para contar ou uma crise para gerir, tu fazes um treino ativo com estes profissionais, porque afinal são tecnicamente muito bons, como tu dizes, nas suas áreas de especialidade, mas depois há aqui aquele degrau que é, ok, agora é contar isso, que é muito complicado e do qual sabe muito, para um público em geral que obviamente não tem os mesmos referenciais e precisa de uma simplificação absurda da realidade. Tu treinas estas pessoas? Exatamente. Uma das competências dos diretores de serviço é efetivamente essa componente da comunicação. Portanto, tudo isso é trabalhado, tudo isso é conversado, tudo isso é preparado, e antes de cada intervenção, além dos temas ou das eventuais questões que possam surgir, efetivamente fazemos uma conversa mais ou menos informal sobre aquilo que pode fazer, aquilo que se deve dizer, quais as mensagens-chave, e para não fugirmos muito, não divagarmos muito nos temas que queremos comunicar, e por outro lado para percebermos qual é a estratégia política da instituição. Portanto, esse trabalho é feito, e depois naturalmente os porta-vozes vão ganhando experiência, vão ganhando conhecimento nesta área, nestas várias técnicas de comunicação para os meios de comunicação, ou de comunicação em público, e depois essa necessidade do chamado media training vai reduzindo. Mas é importante perceberem, e tento mostrar sempre isso, que estou disponível para colaborar sempre que precisarem, e eles têm esse cuidado e esse interesse de perceber mais como é que se deve. Ao contrário de outras instituições, grandes instituições, mesmo no campo da saúde, mas não só, habitualmente quando nós olhamos para as instituições, vemos um porta-voz, que habitualmente é o primeiro da hierarquia, o presidente, o diretor, o que for. Mas aqui o Hospital de São João faz uma coisa diferente, e para mim é muito curioso e interessante, é que tu puseste uma polifonia. Tu, no fundo, o presidente do hospital é o professor Fernando Araújo, é conhecido, foi secretário de Estado da Junta de Saúde, é uma figura pública, uma figura da saúde, mas tu o que disseste é não, mas eu vou conseguir esta pessoa que trabalha nas urgências, esta pessoa que trabalha nos cuidados intensivos, esta pessoa que trabalha... Tu conseguiste fazer esta polifonia de vozes. Como é que se consegue? Isto é uma vantagem ou não ter esta polifonia, e como é que se garante esse alinhamento em relação àquilo que são, imagino, as mensagens institucionais do posicionamento do hospital junto à comunidade? Exatamente. O mérito de tudo isto é sem dúvida deste Conselho de Administração, encabeçado pelo professor Fernando Araújo, que tem esta visão da comunicação muito assertiva, muito concreta daquilo que quer e daquilo que gosta, e das várias áreas, e de quem deve também chegar à frente nas diversas áreas. Mas eu acho que é uma grande vantagem. Desde logo por causa da disponibilidade. Como calculo, o professor Fernando Araújo tem 1000 coisas para fazer a todo momento, e era impensável estar disponível para responder a todos os pedidos de jornalistas e ser o único porta-voz da instituição. E quando falo dele, em nome dele falam todos os representantes do Conselho de Administração, todos os membros do Conselho de Administração. Portanto, foi importante identificar um conjunto de líderes, a chave, um conjunto de porta-vozes para cada uma das diversas áreas, e depois esses porta-vozes, além, como eu disse, de se lhes reconhecerem a credibilidade científica e clínica, acabam por desenvolver essas grandes competências de comunicação, e como estávamos a falar até antes do início desta conversa, o hospital tem vários exemplos desses, que é pessoas que efetivamente no início
respondiam só por e-mail, e hoje em dia quase que nem lhes preciso dizer o que é que vão fazer, só lhes digo, olha, se está-me a ligar, precisam de falar consigo. Eles nem perguntam o quê, porque estão sempre preparados para responder a qualquer um dos temas. Efetivamente esta evolução é interessantíssima, aconteceu aqui, e só com um conjunto de porta-vozes de diversas áreas é que conseguimos ser tão ativos e presentes na comunicação social. Porque se quisermos centralizar tudo, ou no presidente, ou no diretor clínico, ou num ou outro porta-voz-chave, é a fórmula perfeita para as coisas não correrem bem e para não conseguirmos dar resposta a tudo que nos chega. Quantas demandas é que tu recebes por dia? Ou nestes períodos de maior aperto, de maior crise, quantas chamadas tu recebes? Olha, eu escrevi um artigo na Opinião, eu acho que até já escrevi mais um em que referi isso. Eu acho que o melhor exemplo daquilo que é esta imprevisibilidade que estávamos a falar do início e deste grande volume de chamadas e de contactos foi no primeiro curado de Covid-19 que nós tivemos, em que eu entre só chamadas, troquei 120 chamadas em 2 horas. Foi o meu telemóvel permitiu registar. Portanto, imagino que possam ter sido mais. Se somarmos a isso as mensagens, então os contactos duplicaram. Portanto, o 5G foi inventado por ti. Foi inventado por mim. Foi inventado por mim. Porque nestes momentos, e quando há estes furos ou estas fugas ou estas notícias plantadas, então este conjunto de contactos multiplicam-se e passam centenas. E esse é o modo crise, mas tu o número de notícias produzidas com base ou com fontes do Hospital de São João, tens isso quantificado? Quantas notícias foram produzidas? Durante o ano de 2020 foram-se quase 20 mil notícias com menção ao Hospital de São João. Só para terem noção, a média de notícias anual até 2019 variava entre as 5, 6 mil notícias. Com a pandemia passou para 18 mil, mas atenção, há uma coisa que me parece muito importante, que é cerca de 40% das notícias foram não Covid. Portanto, nós, mesmo durante uma Conseguiste espaço para colocar as notícias que não tinham a ver com o Covid? Exatamente. Ou seja, 40% das notícias destes 18 mil, ou seja, quase cerca de 7, 8 mil notícias foram sobre não Covid. E agora lanço aqui uma provocação, que não deixa de ser uma brincadeira, porque estamos aqui numa conversa informal, que é o São João teve mais notícias não Covid que o segundo hospital que teve mais notícias Covid. Portanto, nós ainda assim fizemos muito mais sobre então não vamos Covid. por aí. O que é que faz? Não é o que é que faz o Hospital São João trabalhar tão bem na área da visibilidade pública. É o que é que faz com que outras instituições não copiem esta receita, que tem a ver exatamente de uma forma proativa, querer ocupar espaço mediático, produzir informação, ter fontes disponíveis, reagir muito rapidamente e ocupar este espaço, o espaço mediático. Onde é que está o clique? Essa é uma questão interessante e eu acho que há hospitais que já replicaram esta medida. Há, sobretudo, administrações que perceberam a importância da comunicação e a importância de estarmos presentes no espaço mediático. Mas eu acho que a resposta a dou de uma penada, que é, efetivamente, a comunicação é reflexo do comportamento das instituições e das lideranças, e neste caso das administrações. Eu não tenho a mais pequena dúvida, tenho colegas, até porque não me acho nada, e lanço quase o soundbite para esta conversa, não me acho nada o central da comunicação. Portanto, acho que há muitos colegas que fazem trabalhos fantásticos, e tiveram aqui os meus colegas de Braga, uma boa conversa contigo, fazem um excelente trabalho, o meu colega de Gaia faz um excelente trabalho, o meu colega de Santa Maria faz um excelente trabalho. Portanto, há vários hospitais que podem até ter menos visibilidade, mas eu tenho a certeza absoluta que eles fazem um excelente trabalho, porque nos identificamos muito com esta forma de estar ativo e proativo na comunicação. Mas, efetivamente, é um bocado o comportamento das instituições, umas mais conservadoras, uns colegas, admito isto, e estou aqui para falar totalmente a minha opinião, porque se calhar não gostam tanto de trabalhar, e porque a mim chatearia-me imenso estar aqui sentado o dia todo a dizer que não aos jornalistas, que era o mais fácil, efetivamente, estar a dizer não vamos, porque se nós nos deixamos entrar,
as coisas podem correr mal, mas não, mas acho que nós nos podemos gabar de que sempre que entra cá alguém não arrumamos caixotes de lixo, não estamos preocupados se estamos com um par de luvas em vez de duas. Efetivamente as coisas acontecem como aconteceriam se não tivesse. E nós conseguimos ver, quando foi no caso Covid-19, o primeiro dia, esse 2 de março, tu lembras-te como é que foi esse dia 2 de março vivido do lado de dentro do hospital, mas por outro lado com aquilo que aconteceu, obviamente, que é os jornalistas a partir desse momento, é o primeiro caso em Portugal e, portanto, reagiram produzindo informação e pedindo informação ao hospital? Olha, lembro-me perfeitamente e vou falar aqui uma coisa que nunca falei por toda a admiração por este programa e por estar a gostar muito desta conversa, que é, eu naturalmente sabia que os 2 primeiros infectados, e foram 2, portanto, nós não tivemos a sorte de ficarmos com a festa toda, não levámos a taça sozinhos, mas acho que até mesmo essa própria gestão foi bem feita, porque os 2 primeiros infectados foi um cá no Centro Hospitalar Universitário de São João e outro no Centro Hospitalar de Porto, e eu tinha essa informação. E, efetivamente, os contactos começaram a chegar, depois os contactos e os jornalistas são muito criativos nestes momentos, porque querem encontrar vários ângulos, então perguntam nacionalidade, a idade, é homem, é mulher, chegou pela urgência, chegou por uma entrada por trás, podemos esperar na porta da urgência porque ele vai entrar por lá ou vai entrar por outro sítio, portanto as perguntas conta-me tudo, que é para eu conseguir chegar lá primeiro e até se calhar entrevistar a pessoa ou familiar e toda a gente que aí está. Exatamente. Onde é que ele vai entrar no INEM para ver se eu posso entrar na ambulância e vir com ele, portanto a criatividade, e também é por isso que eu gosto tanto de jornalismo, que arranjam sempre uma forma diferente para dar um título diferente, para dar uma abordagem diferente à notícia. E então, quando são centenas de contactos, por um lado, as perguntas replicam-se muito, mas por outro, percebem que existe um grande volume de contactos, então a criatividade ainda entra no seu exponencial. E nesse momento em que tu sabes, tens informação de que o caso está confirmado, a partir desse momento, a decisão foi fazê-lo proativamente ou, pelo contrário, a informação já tinha circulado e, portanto, tu tiveste que ir atrás ir reagindo à informação que era pública? Aqui há uma coisa que me parece importante. Apesar de termos autonomia de comunicação, eu acho que há momentos em que temos de perceber que a notícia é demasiado importante para sermos nós de forma camuflada ou sem fonte identificada para o fazer. Portanto, este era o momento da Direção-Geral da Saúde. E, portanto, a informação devia ser centralizada aqui. Exatamente. Naturalmente, há sempre fugas de informação, porque, como eu disse, há muitos jornalistas que conhecem profissionais nossos e das áreas Covid e não Covid. Portanto, naturalmente, os pedidos chegaram antes da informação ser tornada oficial, as perguntas foram chegando, mas tivemos de gerir isso. Acho que a resposta foi gerir, porque, efetivamente, nós não podemos ser nós a confirmar essa informação. Acho que, por uma questão de respeito e de responsabilidade sobre o tema, não podíamos ser nós a confirmar essa informação. Este caso da Covid, estamos agora a entrar na quinta onda e, portanto, estamos a ver os números a acelerar e, portanto, não tarda, começam a chegar mais doentes aos hospitais, é aquilo que é esperado. Qual é o teu nível de angústia para as próximas semanas? Olha, os pedidos, e antes desta conversa começar com aquela tua brilhante introdução, era efetivamente para falarmos qual era o ponto de situação do vai ser o pão nosso de cada dia agora nos próximos tempos, certo? Sim, exato. Sim, mas eu acho que pronto, nós estamos numa situação estável, muito longe do que estivemos na primeira e segunda vagas. Portanto, eu honestamente acho que apesar dos números serem muito grandes, acho que a pressão deve estar, ou neste caso está, em cima da Direção-Geral da Saúde, e eu acho que nem tanto em cima dos hospitais, porque as situações acho que estão tranquilas, ainda assim não se tem refletido no número elevado de internamentos, mas temos de perceber que também vamos coabitar com outro tipo de doenças respiratórias, como as gripes. Há uma coisa muito curiosa que é, e olhando para
quem lê jornais, quem ouve a rádio, quem acompanha as notícias, há uma coisa muito curiosa na gestão pública de comunicação por parte do hospital, que é a sensação de que a preparação estava sempre um passo à frente do vírus. Nós ouvimos sempre, o hospital vai agora abrir uma nova ala, e nós dizemos, mas ainda não há doentes para uma nova ala, e dali a 2 semanas, era para isto, ou o hospital vai colocar umas tendas daquelas amarelas à porta do hospital. Esta proatividade, que não tem nada a ver com comunicação, tem a ver com gestão, como falamos há pouco, depois também te permite gerir precisamente esses timings quase de uma forma proativa. Olha, eu até, em jeito de brincadeira, acho que eu dizia, eu antecipar dá muito mais trabalho, não é? Porque vou andar a falar sobre o assunto durante muito mais tempo. Mas acho que há uma coisa que o Hospital de São João, e como tu dizes, e bem, isto não é só sobre, nem é, neste caso, só comunicação. Que a linha é muito ténue entre o alarmismo e o alerta, não é? Entre a responsabilidade e o alarmismo. E eu lembro-me perfeitamente, quando nós dissemos que íamos ativar o nível 3 do plano de contingência, e é uma dessas situações que estás a fazer, vamos abrir uma nova ala, toda a gente ficou desconfiado. Porquê que o Hospital São João vai à frente, abre uma nova ala e o resto do país ainda está num nível abaixo? E acho que esse foi o melhor exemplo, e tu disseste isso da melhor forma possível, que é andarmos um passo à frente da pandemia. Antecipação, organização, planeamento foram as palavras-chave para a resposta do hospital, e estou a falar enquanto assessor de imprensa, mas que esteve sempre presente em todas as reuniões do gabinete de crise, e dessa forma foi muito mais simples até para gerir a comunicação de tudo isso, porque sabiam que os jornalistas estavam no seu sítio a fazer o seu trabalho. Os São João sabiam que no momento em que tivesse alguma coisa a dizer sobre um passo à frente, sobre um alerta, sobre a comunicação de um determinado assunto, o iria fazer. Nas primeiras reportagens que nós vimos da Covid, e todos, eu fiquei preocupado, alarmado era a palavra que tu usavas há bocadinho, eu vou pegar nela, quando nós vimos as imagens dos hospitais de Bérgamo, em Itália, na primeira onda pandémica, quando chega à Europa, com um ambiente francamente confuso, dramático, com muitas pessoas em sofrimento, muitas que morreram. E depois, quando nós vimos as primeiras reportagens que foram feitas em Portugal, e foram precisamente na unidade de cuidados intensivos dentro no Hospital de São João, pelo contrário, o que se viu foi um ambiente organizado, normal, tranquilo. Vamos ao momento em que, não sei se tu tiveste trabalho para convencer, imagino que sim, ao momento em que tu conseguiste convencer o hospital, as lideranças e a unidade a receber uma câmara de televisão dentro da unidade de cuidados intensivos. Como é que foi esse momento? Olha, eu recordo que a primeira reportagem sobre comunicação não foi feita cá. Não diria com pena minha, nem diria com alegria, até porque acho que a primeira reportagem que foi feita, e estamos aqui para falar sobre comunicação, eu acho que foi... Primeiro foi mal gerida a vários níveis, foi passar uma GoPro para a mão de 2 jornalistas, ou melhor, para a mão de um profissional de saúde que andou a filmar a unidade de cuidados intensivos. Isso para mim não é jornalismo, precisa desse filtro e desse olhar de jornalista. Mas a primeira vez que isso aqui aconteceu foi quando estávamos suficientemente confortáveis com todas as decisões que já tinham sido tomadas, e acho que há momentos também que a comunicação não tem de ir desde o princípio. Há momentos em que é preciso mas os jornalistas queriam muito ir dentro da unidade de cuidados intensivos ver. Os jornalistas queriam muito ir à unidade de cuidados intensivos. As primeiras reportagens cá foram precisamente sobre cuidados intensivos, e acho que posso dizer com toda a satisfação que não houve um único meio de comunicação que tenha manifestado interesse de entrar, seja nos cuidados intensivos, seja numa outra unidade qualquer do hospital, e outras unidades igualmente importantes, e lhe tenha sido negado o acesso. Não, tivemos centenas de reportagens nacionais e internacionais, e de facto o momento foi: está tudo organizado, estamos confortáveis, a comunicação está aqui, é momento de deixarmos entrar. E quando deixamos entrar, as reportagens eram
todas organizadinhas, passavam cá dias, noites, infinito, trabalhamos desde a morgue aos cuidados intensivos, a enfermarias Covid, a visita à nossa capela, foram todas as áreas que houve interesse. E eu acho que há momentos em que a comunicação não deve ir no início, há momentos em que se deve rever todos os assuntos, estamos suficientemente confortáveis com a gestão de todo o processo, porque era tudo novo e nós estávamos a levar, e recordo, o Norte levou como o primeiro grande embate da pandemia, a primeira vez o Hospital São João, portanto, foi preciso muito essa tranquilidade, mas desde o momento em que cortamos a fita, mais ninguém não rejeitámos a mais ninguém a entrada, ou melhor, nós não rejeitámos a ninguém, gerimos, demos um compasso de espera para o momento em que achamos que estávamos disponíveis e confortáveis para dar início a essa grande ronda de jornalistas. Vamos fechar esta conversa com uma notícia que imagino que te ponha muito feliz. Tu entraste genericamente no meio da polémica pública à volta daquilo que se chama o Joãozinho, a ala pediátrica do hospital, e finalmente ela está inaugurada, ela está aberta. Este tipo de comunicação e posicionamento, neste caso de uma ala pediátrica, é uma coisa diferente ou para ti, genericamente, é uma boa notícia que se dá e está feita, apesar de aparecer o Primeiro-Ministro, apesar de, obviamente, haver uma festa de celebração, para ti é mais uma notícia ou esta é especial? Olha, essa é uma pergunta interessante e eu, até para não ocupar muito tempo, vou responder aqui em 2 ou 3 coisas muito rapidamente. Eu acho que ao longo da minha carreira, eu sou assessor de imprensa, nunca fiz outra coisa na vida, além de ser assessor de imprensa. Há 2 momentos que são importantíssimos para a minha carreira. Um deles foi o primeiro dia da vacinação em Portugal, que aconteceu cá no hospital, e nós planeámos desde o primeiro vacinado à primeira enfermeira que ia vacinar o primeiro vacinado, fizemos uma espécie de passadeira vermelha da vacinação em que os jornalistas podiam falar com todos os profissionais que conheciam de todo aquele tempo de pandemia e falar com eles sobre os vários assuntos. Portanto, esse para mim foi, acho, o momento mais feliz profissionalmente. Depois a gestão da ala pediátrica também foi uma coisa que me deu um enorme gozo, porque quando cá chegámos era um dos grandes eixos de comunicação, era a ala pediátrica, e vinha de 10, 12 anos de uma grande desconfiança perante essa situação. Havia o ruído público à volta do tema e subitamente era preciso, no fundo, por um lado, falar dessa desconfiança, ao mesmo tempo que alguma coisa acontecia para que a ala fosse construída e criada e aberta como está agora. Exatamente. E estamos aqui também para falar sobre estratégia e efetivamente qual é que foi a grande estratégia. Nós chegamos a um determinado momento em que a obra estava aprovada, o monteiro estava instalado, mas não havia pessoas na obra ainda, porque estava a ser feita ainda em ambiente fabril, alguma estrutura, e havia uma grande desconfiança, pessoas tiravam fotografias e iam dizer, está a chover, já não há, a obra já não está a arrancar. Portanto, qual é que foi a estratégia? Foi prepararmos um relatório que inicialmente era semanal, depois passou a quinzenal, depois a mensal, e nós estávamos nota aos jornalistas, coisas tão simples como já metemos, vou agora passar um exagero, uma brincadeira, nós já metemos 50 parafusos, ou seja, claro que não era nada disso, mas é um género, ou seja, explicar um bocadinho o que é que foi a obra, o que é que estava a ser feito, e os jornalistas sabiam que à sexta-feira o Hospital São João lhes ia dizer o que é que estava a fazer. E depois passámos a ter fotografias, depois passámos a ter vídeos. Portanto, factos, prova de que alguma coisa estava a acontecer. Exatamente, houve essa postura ativa e proativa e resolveu rapidamente tudo isso. E depois, este momento da inauguração, que foi no dia 11, no sábado passado, dia 11 de dezembro, se nós tivéssemos apontado só todos os esforços para esse dia, eu acho que nos ia sair tudo ao lado, porque o rendeiro decidiu aparecer nesse dia, e se nós não tivéssemos andado a fazer um trabalho de comunicação para trás, todo esse momento one shot iria ser minorizado, e portanto eu acho que às vezes não apontar só para a inauguração, não apontarmos tudo para um esforço de um único dia é a melhor estratégia, porque é aquilo que nós aprendemos na faculdade, que é, os jornalistas dizem, sim, vamos comparecer, a não ser que caia a ponte, ou que neste caso que o rendeiro seja preso, não é? Portanto, tu podes ter a melhor notícia do mundo, se acontecer alguma coisa que atraia a atenção mediática, tu, ponto final, tu podes fazer a coisa mais maravilhosa do mundo e não tens visibilidade nenhuma no que fizeste.
Exatamente. Epá, e isso, e muitas vezes nós que somos da área de comunicação sabemos perfeitamente que muitas vezes um assunto que pode ter um grande impacto na vida das pessoas, se não for mediatizado, não há forma de saber que isso existe. Portanto, é aquilo que eu dizia durante esta conversa. Vivemos numa era em que o que não se comunica não existe. E, portanto, se nós podemos fazer muitas coisas boas, podemos comprar muito bom equipamento, podemos ter umas excelentes instalações, mas se ninguém souber que as temos, só serve para nós, mas não. Muito bem, Rui Neves Moreira, agradeço muito esta conversa. Como o teu telefone, imagino que esteja no silêncio desligado, neste momento deves ter umas 50 chamadas para responder, pelo menos, a jornalistas e não só. Muito obrigado pela conversa. Muito obrigado, João.